Bom, eu gravei um vídeo sobre padrões, explicando sempre, fundamentando propensões nas quais eu já experimentei, experimento até hoje, que é seguir algumas regras, inclusive disciplina, dharma, deveres nos quais eu me comprometi e gosto de viver isso. E quando eu gravei isso, eu falei de padrões, eu falei de uma composição na qual a propensão da vida é ter padrões que se experimentem, inclusive padrões ruins. Tem padrões que são bons, tem padrões que são médios, tem padrões que são ruins e tem padrões que são excelentes, né? Então, quando eu gravei isso, falando que a espiritualidade tem padrão, a física tem padrão, por quê? Porque foi medido por experiência. A experiência foi agregada ao processo e isso agregou ao que a gente chama de uma ciência. Ciência não é tudo. As pessoas chamam tudo de ciência. Qualquer experiência vaga, qualquer devaneio que ela tem, ela acha que é uma ciência. Não, não é ciência. E eu tive uma pergunta aqui, e eu sempre gosto das perguntas, tá? Eu gosto muito. Tanto que eu quero responder, eu faço questão de responder. A pessoa está falando assim: eu entendi que existe um padrão, mas achei que sua fala é um pouco radical ou incompleta. Precisava compreender melhor. Primeiro, para você julgar quem é completo, você vai julgar quem é completo de uma pessoa que não sabe o que está falando, de uma pessoa que não vive o que está falando, de uma pessoa que inventa o que está falando. Eu estou tendo falas há mais de 20 anos. Eu estou 28 anos nesse caminho, eu estou sempre falando nos meus vídeos. Se você for lá no YouTube, você vai ver eu falando as mesmas coisas desde mais de 20 anos ensinando. Então não pode estar incompleto. O que deve estar incompleto é seu intelecto. É ele que não está acompanhando o que eu estou falando. É diferente, porque eu não estou falando o que você entende na sua visão. Eu estou falando o que eu vivo para que mais pessoas possam compreender. É isso que é o conceito hindu das coisas. Não é falar. Tem pessoas que falam só para os outros entenderem, mas não manda mensagem nenhuma consistente nem fundamentada. Então, quando vocês falam que está incompleta a minha fala, é como se eu não tivesse certeza. Eu tenho certeza do que eu estou falando, do que eu estou comunicando nos meus vídeos, do que eu falo aqui na minha casa, aqui na tradição, que é onde eu moro, quando eu comunico isso. Porque eu estou vivendo isso e examinando assuntos difíceis aqui, fazendo pessoas erradicar problemas, mostrando caminhos para as pessoas poderem mudar o horizonte delas. Então, eu tenho certeza, porque eu vivo são, eu não vivo atrapalhado, abobalhado por aí, escolhendo qualquer caminho por aí, sem entender uma linguagem como eu estou explicando e fundamentando sempre nos meus vídeos, que eu não estou viajando sem saber o que eu estou expressando. Então é vocês que eu acho que quem falou isso aqui foi infeliz nisso. Eu acho que vocês vivem cursos ou coisas tão ralas que quando a gente está falando alguma coisa com propriedade, com cuidado, vocês dizem que não entendem. E aí você vai colocar aqui, de forma infeliz, que está incompleto o que eu estou falando. Tá? Em vídeos, nada é completo, mas a gente dá conclusões, eu dou conclusões de assuntos nos quais eu estou dissertando, tá bom? Penso que a espiritualidade se manifesta em trabalhos voltados em campos de intenção, e assim se forma uma egrégora. Deixa eu te explicar uma coisa. A espiritualidade tem... Por isso que eu falo que fundamento é importante, regras também são importantes, e para tudo tem um padrão. Você não pode só ter uma intenção, porque só com a intenção está cheio de picaretas inventando os padrões de espiritualidades que não funcionam. Então, só a intenção não é suficiente para formar uma espiritualidade. Então, o que você pensa, como você diz aqui, penso que a espiritualidade se manifesta em trabalhos voltados. Quando você pensa isso sim é um devaneio. Isso sim é uma coisa fora do padrão. Quando eu falo num padrão, vou te explicar o que é um padrão para vocês, para a maioria de vocês que discordam de mim. Padrão é quando tem uma escola. De onde nasceu as escolas? Na Índia. Onde nasceu a iniciação? Na Índia. Vocês inventam a iniciação. Vocês não vão lá, vocês só vão lá tirar selfie. Eu sempre falo isso. Vocês vão lá só tirar selfie. Vocês não ficam lá 10 anos aprendendo com alguém e suportando, se submetendo a um processo de aprendizado e desenvolvimento, com um preceptor, com um guru. Vocês não fazem isso. Eu fiz isso, por isso que eu falo de um padrão. Eu estou falando da minha experiência, não é do que você não entende que eu estou falando. O que você não entende é com você. Eu estou falando o que eu entendo para as pessoas. Por isso que vocês ficam dizendo que está incompleta a minha fala, porque vocês não entendem a minha realidade, é diferente. Se você tem outra, se você não teve iniciação, se você não acessou uma escola ou não teve nenhum fundamento científico para você ter uma mente sólida, intelectualmente falando, fica mais difícil.
E aí vocês ficam devolvendo, como se dissessem assim, ah, está incompleto o que você diz. Aí vira um julgamento, parece que vocês viram os aferidores, né, das coisas. Né? Mas vocês não vêm em público falar nada, como eu faço, tá certo? Então, assim, espiritualidade não é o que você pensa. Vou repetir de novo. Penso que a espiritualidade se manifesta em trabalhos voltados em campos de intenção. E assim se forma uma egrégora. Isso é vago. Isso é muito, muito vago. Na Índia, a intenção é quando você encontra um guru. Ele determina, ele define o azimuth, o caminho no qual você vai trilhar, e você se submete ao caminho porque você vai criando condições para isso. Cada vez vai ficando mais difícil, cada vez vai ficando mais fascinante, mais extraordinário o caminho espiritual, porque os assuntos não são piegas, os assuntos não são ralos, são assuntos de fundamento, são assuntos com propriedade que a gente lê. Por isso que o caminho espiritual tem fundamento, tem regras e tem base. E são medidas as bases. Quando eu faço uma aferição astrológica e passo para a pessoa um caminho, é um caminho que eu já experimentei. Pessoas antes de mim, meus ancestrais, já experimentaram. Por isso que funciona. Está funcionando com todo mundo, que já esteve comigo aqui há alguns anos, ou que está até hoje comigo. Então, espiritualidade não é o que a pessoa pensa. O que você pensa é um devaneio. Por isso que a espiritualidade de hoje está muito ruim. Por causa disso, por causa do pensamento que as pessoas têm de achar que tem uma intenção boa. Segundo a má propriedade, a vida ruim que elas têm, as ideias ruins que elas têm, se elas tiverem uma intenção, aí parece que fica bom. Não, não fica bom. Não fica. Nunca ficou, não está ficando e não vai ficar no futuro. A gente fala que o efeito é sempre seguido de uma causa. Se você não entende nem o que eu falo com propriedade e com fundamento, é porque a causa na qual você acessa é muito ruim. Tá? É muito ruim mesmo. Ruim não, é péssima. Porque eu falo coisas óbvias, mas eu falo com propriedade. Tá certo? Que nem agora. Né? Espiritualidade não é criada, inventada. Espiritualidade tem que descender do divino. Tem que ter pessoas que se dediquem a ela. Tem que ter pessoas que vivam aquilo para poder passar para as outras. Eu já falei isso em outros vídeos. É como você ser filósofo e querer falar de medicina. É como você estudar música e querer falar de engenharia. Vai dar errado. Ou você não estudar música e achar que entende música. É mais ou menos isso. A espiritualidade imaginada é isso. A pessoa não entende daquilo e vai falar daquilo que não entende, que não vive. Pronto, dá errado. É simples, é bem simples essas regras. E quando eu falo de regras e padrões, são esses. Existem padrões para a vida, existem coisas experimentadas na vida. Se vocês observarem o que é infelicidade, tem um padrão para isso, para se chegar na infelicidade. A burrice também tem padrão. A estupidez, a ignorância tem padrão. A inteligência, a sapiência, a cognição tem padrão. Tem padrões e tem regras para se chegar nisso. Para quem segue coisas sérias, para quem segue preceptores, para quem sabe distinguir o que é um fundamento e uma verdade, ela chega. É que a maioria não distingue. Por isso que vocês falam que está incompleta a minha fala. Imagina. Está incompleta porque você não está entendendo. É segundo só a sua ótica, só a sua ilusão idiótica que está errada, só a sua. Tá certo? E de certos grupos que não prezam pela cognição, por um senso melhor de entendimento das coisas, tá certo? Vamos lá. Então você tem que parar de pensar que a espiritualidade é do seu jeito, tem que parar de pensar que isso vai ter uma intenção, tem que parar de pensar que isso vai gerar uma egrégora, só vai gerar um grupo confuso, depressivo e triste. É só isso que vai gerar quando você tem uma intenção que acha que vai gerar uma egrégora. Isso é uma imaginação na qual eu dou o nome de ilusão idiótica. Esse é o nome ideal para esse tipo de encontros e de grupinhos, que não produzem nada, que não são respeitados por ninguém, que não estudam nada, que para o mundo não fazem diferença e não agregam nada. Nada, nada é menos zero, é nada. É que nem você tirar nota na escola, fica devendo. Você não produz nada no mundo e ainda fica precisando de quem produz. Tá bom? Acredito que o lugar precisa ser consagrado a partir disso para que haja aterramento dessas muitas energias que podem interferir. Embora cada um terá a sua experiência pessoal a partir de sua própria consciência e inconsciência. Acredito que, lá em cima você fala, penso que, acredito que. Isso não pode partir da sua mente, isso tem que partir de padrões já experimentados.
Quando eu acessei a minha tradição, ela já existia há milênios. Eu só experimentei as experiências que já estavam catalogadas. Eu não gerei uma forma de pensar e nem de acreditar. Se eu começar a acreditar em coisas, eu vou começar a acreditar em coisas bizarras. O ser humano, ele chega no bizarro quando ele começa a produzir ideias próprias, sem experiência, sem agregar fundamentos, sem primeiro se formar. Aqui no Ocidente, as pessoas têm muita pressa. E por ter muita pressa, ninguém galga o caminho de ordem, como eu falo, das regras, para se alcançar um fundamento de filosofia, história da humanidade, boa saúde, bom intelecto, boa educação, bons costumes. Ela não agrega isso, porque vai pulando as etapas. E aí, quando pula, vocês vão criando crenças do que é bom. Vocês vão criando formas de achar que vão melhorar o mundo, né? Pensando no mundo de Nárnia, trazendo o mundo de Nárnia para nós, para a nossa realidade. Não funciona assim. Não vai funcionar assim. Nem segundo o que você pensa, nem segundo o que você acredita. Tá? Então, quando você acredita que o lugar precisa ser sagrado, não é questão de crença, é questão de adequação. E você só sacraliza um lugar se tiver algo sagrado com quem está diante do trabalho. Se alguém acessou esse sagrado. Porque o sagrado aqui é muito ralo, comparado com o sagrado que eu comento da Índia. É bem ralo, é bem diferente. Tá? Se você sentar numa mesa, você vê isso. Se eu sentar com pessoas diferentes, você sabe onde vai definir as diferenças? No que come. A forma de se sentar e o comportamento vai definir. E vai dar diferença, vai dar contraste, que eu já sentei algumas vezes e deu contraste. Né? São raras as vezes que não dá, tá certo? Então, assim, quando um lugar é consagrado, como eu disse no meu vídeo, é porque eu sigo uma tradição hindu que se ora, que se tem práticas das orações. Tem práticas de orações de 10 mil anos, de 8 mil, de 3 mil, de 4 mil, mas o máximo é de 10 mil anos, pelo menos o Ganesha Upanishad, que eu costumo fazer todos os dias. Ele tem, segundo os registros que eu tenho acesso, tem 12 mil anos. Tá certo? É diferente. E eu posso falar isso tranquilamente, isso cientificamente. Se for para o lado iniciático, as prescrições de idade, de períodos, que nós chamamos de eras, vai ficar mais antigo. Porque eles foram revelados e eles prescrevem a época que foram revelados. Aí é mais antigo. Mas sim, a gente tem que ficar na ciência, né? Tem que ficar com o pé mais no chão, né? E aqui está falando o seguinte: acredito que o lugar precisa ser consagrado a partir disso para que haja aterramento dessas muitas energias. Eu imagino que esse aterramento deve ser de vocês só falarem de problemas, sofrimento, tristeza, só falar de problemas na vida e depois vocês têm que sair no mato parecendo uns bobões, caminhando no mundo aí descalço para achar que vão se aterrar e vocês mesmos vão resolver os problemas de vocês. Deixa eu te contar um segredo. Existe uma coisa no mundo muito interessante chamada de karma. Karma não é algo imaginário. Karma é algo que acontece na vida de todo mundo desde quando nasce. Você só resolve karma se você estiver num caminho espiritual muito, muito assim, adequado à erradicação do karma. Todos os caminhos não erradicam karma. Muita gente não gosta da minha fala por isso. Porque karma é hindu, não é cristão, ele não é africano, ele é universal, mas ele foi gerado, revelado, os padrões para isso na Índia. Por ter sido gerado lá é melhor de explicar isso do que ideias criadas, geradas, e essas ideias que vocês acreditam que. Eu penso que, eu acredito que. Não, não funciona assim. Fica muito no ar, né? Sem fundamentar, sem agregar experiências à vida, quando vocês passam a acreditar. Então, quando vocês têm esses aterramentos, vocês ficam tentando se recuperar dos próprios males que vocês causam a vocês mesmos. Aí depois sai no mato aí descalço, achando que vai resolver. Parece que vocês são os senhores do universo, né? Entra aquela história que eu falo, que vocês seguem realmente a religião dos X-Men. Vocês, do nada, vocês têm poderes, vocês têm uma imaginação, vocês adquirem outras qualidades sem fazer nada, né? Vocês malemar, comem, ejaculam e dormem. Só isso que vocês fazem. E vocês acham que vão ser alguém especial, né? Então, primeiro, tem uma coisa chamada karma. Por isso que eu dou prescrição de fazer consulta em astroquirologia. O que eu faço com isso? É um mapa a mais? Não, não é um mapa a mais. É uma leitura de aferição sobre a vida. Se você tem uma cognição clara, se você não tem, eu vou fazer uma aferição. Se você olha o mundo com clareza, se você não olha, eu vou fazer uma aferição. Se você tem uma identificação espiritual correta, adequada, lúcida, ou não tem, eu vou fazer uma aferição da sua vida.
É isso que é encarar o processo comigo, diferente do que eu acredito, diferente do que eu quero imaginar. Não, não é o que eu quero imaginar, é o que eu preciso ver e o que é catalogado para melhorar a vida de uma pessoa. Funciona assim a espiritualidade. Uma espiritualidade assim, fundamentada, alicerçada, e ela também tem outra coisa. Quem está na frente do trabalho tem que ser idôneo, tem que ser correto e tem que viver aquilo. Não é ser um picaretinha barato, especulador, que acredita ou faz você acreditar que o seu caminho é segundo o que eu estou falando aqui, a sua própria consciência e inconsciência. Vou te dizer outro segredinho. As experiências pessoais que as pessoas têm, na maioria, elas levam vocês aos enganos, porque a mente tem o que eu falo sempre de um jeito sarcástico, uma ilusão idiótica. Essa ideia de ficar acreditando nas coisas. E tudo que você acredita, você acha que é bom e você vai lá atrás daquilo que você está acreditando. Quando você faz isso, você comete erros absurdos. Você não mediu primeiro, por falta de formação, de autoformação, você não mediu o que é coerente para fazer. Isso é que nem uma pessoa que vai torcer para um time de futebol e dá uma paulada na cabeça do outro, do próximo, que é igualzinho a ele, é um pai de família igual a ele. Tem família igual a ele, você vai lá e dá um... E às vezes não sabe nem se é vizinho, se mora no mesmo bairro, ou se criou junto, ou estudou na mesma escola. A vida como é paradoxal, às vezes acontece exatamente isso. Pessoas que poderiam estar tomando um café e rindo, uma está dando uma paulada na cabeça do outro porque foi buscar algo segundo a sua intenção. Não fundamentou o que é coerente para a vida. Nós temos que buscar coisas coerentes, coisas que fazem bem para o meu ser. E não é o que eu penso, porque a maioria das pessoas estão sofrendo. Então eu vou pegar uma pessoa com depressão, aí ela pensa em algo bom. Ela não tem mais o que pensar, ela tem que se tratar. Tem que erradicar primeiro o mal dela para achar algo razoável para depois ir para o bom. É assim que funciona. A maioria das pessoas que estão imaginando coisas que acham que são boas, a maioria está imaginando coisas ralas, coisas que não fazem nem bem para elas. Elas só estão pegando ar. Está se afogando na escuridão e sobe na margem, sobe na superfície para pegar ar de novo e se afoga de novo. Então não é a imaginação própria. Eu, por exemplo, quando eu comecei meu processo espiritual, eu não segui minha cabeça, eu segui as propensões que eu enxerguei e que eu fui ver se a pessoa que estava me ensinando estava me falando algo que me preenchia. Isso foi muito importante para mim. Se eu ficasse gerando o que eu penso, eu vou inventar uma coisa nova. Eu não vou seguir regras, eu não vou ouvir as pessoas ou ler sobre as pessoas que já fizeram trabalhos anteriores a mim, pessoas que viveram a vida espiritual como eu estou vivendo hoje, em épocas até em países onde isso teve mais paz, felicidade, menos adversidade que hoje. Então eu vou olhar esses exemplos para eu seguir padrões, como eu falei desde o começo do vídeo. Os padrões na vida são propensões nas quais, se alguém seguir, a sua propensão é você alcançar o máximo ou se igualar a quem você está visualizando. Tá certo? Eu sempre falo que se você se reunir com 4 maconheiros, você vai ser o quinto. Se você se reunir com 4 bobocas, você vai ser a quinta boboca. Se você se reunir com 4 pessoas odiosas, você vai ser a quinta pessoa odiosa, porque você vai captar isso, você vai pegar o modelo, entendeu? Se você se reunir com pessoas sábias, provavelmente você vai melhorar o seu intelecto. Isso são as propensões de padrões da natureza, tá certo? Não é o que você pensa. Você só pode pensar algo depois que você forma a sua personalidade. Até lá você é um aprendiz, você está tateando, esperando que alguém te ajude, tá? Essa é a diferença. Isso está acontecendo na humanidade inteira. Tem pessoas que buscam essa guia, né? Essa direção, essa rota para chegar num objetivo. Tem pessoas que não buscam, tem pessoas que acham que vão achar o caminho. Essa ideia do inconsciente, do inconsciente. Imagine que o mundo inteiro esteja tão consciente. O mundo estaria uma maravilha, não estaria confuso. O mundo seria culto, o mundo teria pessoas muito civilizadas, muito refinadas. Não é todo mundo que é assim. Por isso que tem religiões ruins onde as pessoas frequentam. Por isso que tem lugares bem ralos onde as pessoas frequentam. E são bem menos as pessoas que frequentam algo bom, algo com qualidade. Porque a qualidade vem primeiro de dentro, para eu fazer uma escolha. Eu preciso ter ela primeiro. É que nem a felicidade. Eu só escolho uma coisa feliz se eu estiver feliz. O efeito tem que vir de uma causa.
Senão não vai acontecer, né? Então, quando alguém diz que tem que ter uma experiência pessoal a partir da sua própria consciência, a maioria das pessoas não tem ainda uma consciência clara. A maioria das pessoas do mundo não conseguiram nem ler um livro com propriedade ainda. Não conseguiram. Elas estão bombardeadas, pior que cego em tiroteio. Tá entendendo? Intelectualmente as pessoas estão bombardeadas, estão muito sufocadas. Por isso que elas precisam de um processo para filtrar por um longo tempo de vida. É desse filtro que se passa a você ter mais visão da existência. E esse filtro serve para ordenar tanto a sua vida como o karma. Você não vai ordenar seu karma ouvindo mentira. Você não vai ordenar seu karma só porque você crê em algo. Você não vai ordenar o seu karma porque você pensa que pode isso, pode aquilo. Cara, karma é a lei de ação e reação. Se eu fizer uma má escolha, eu vou ter um mau resultado. Então, nem tudo que eu penso, às vezes eu preciso de uma opinião simples de alguém. Isso é desde fazer um pão, misturar uma massa, a qualquer outra coisa. Entendeu? Então, por isso que é importante, por que eu falo da Índia e por que a Índia tem as diretrizes das grandes escolas? Essas escolas formaram reis, essas escolas formaram os maiores matemáticos do mundo, essas escolas formaram os maiores cientistas do mundo. Hoje tem mais escolas do mundo, tá? Mas não é todo mundo que acessa todos os locais de ensinamento, todos os locais de conhecimento. Então, eu estou falando da Índia por eu seguir a tradição da Índia. Na Índia até hoje tem uma tradição, não só na Índia, na Ásia em geral, tem tradições para ensinar as pessoas, para elas poderem aprender. Lá elas têm condição de aprender porque se submete ao aprendizado. Aqui no Ocidente, menos pessoas se submetem a aprendizado. Então aprende menos. E quando você quer seguir a sua consciência, acreditar que, pensar que, não vai resolver, porque não está resolvendo. Pode olhar a história da espiritualidade aqui no Brasil, que já passa de 50 anos, só de espiritualidade hindu, que se trazem coisas para cá, que se ouvem falar, de mestres que vivem passeando por aí. Você não melhorou. Se você melhorar, você tem que conhecer aquela cultura a fundo e os valores dela. Então, quando você não melhora, você fica confuso. E quando vocês ficam confusos, é quando eu estou falando algo que eu acho óbvio, que muita gente acha, e uma parte das pessoas estão lá respondendo sem entender o que estou falando. Tá certo? Então precisa de uma diretriz a vida. Eu precisei de uma diretriz. Eu não nasci sozinho e simplesmente descobri. Não, não foi assim. Eu precisei de alguém para me explicar. E às vezes eu preciso até hoje. Às vezes eu preciso perguntar algo para alguém, até hoje. A diferença é que eu estou metade da minha vida estudando natureza humana e padrões desde a antiguidade, desde tempos milenares que eu estou estudando padrões, como a humanidade se desenvolveu ou como ela mal se desenvolveu, né? Como ela transpassou o tempo. Essa é a diferença, tá certo? Depois dessa dissertação, está dizendo assim: foi isso que você quis dizer ou precisa ser um lugar cuidadoso, literalmente, onde você mora? O que ela quis dizer assim, o que eu quis dizer sobre a espiritualidade. Então, o que eu estou explicando é, espiritualidade para a visão hindu. As outras espiritualidades faz o que quiser. A daqui, onde eu sigo e onde eu represento e onde eu determino, como eu falo, as regras e o dharma, que são o comportamento, eu falo o seguinte: nós temos uma linha de comportamento que é para adequar um ser humano a melhorar. Se um ser humano passar uma tarde com amigos, conversando de forma agradável, se ele tiver insônia, ele já dorme melhor. Uma praxe assim. Agora imagina você passar aqueles finais de semana com esses aterramentos, você fala só de problema e sofrimento. Quando chegar na sua casa, você fica a semana pilhado, você só vai entrar no sofrimento. Quem se identifica com o sofrimento, aumenta o sofrimento. Você está gerando uma causa e tendo um efeito. Tá certo? Assim como felicidade. Se eu estou com pessoas felizes, se eu tenho uma vida feliz, simples, bem resolvida, eu me alimento com ordem, com leveza, eu oro todos os dias. No meu caso, eu faço exatamente isso. Eu vou estar feliz. A probabilidade é maior de eu estar feliz e saudável. As minhas moléculas vão receber mensagens que vão ajudar o meu corpo a produzir mais saúde e ter mais vitalidade. Quando vocês escolhem qualquer coisa, estão em qualquer lugar triste, falando de sofrimento. Ninguém quer falar de sofrimento. Só uma pessoa muito triste, muita depressão quer falar de sofrimento. Fora isso, ninguém quer saber de sofrimento. Tá certo? É por isso que quando a gente tem falas, vocês criticam de volta sem saber o contexto, sem observar muito bem, sem ter uma mente muito clara.
para ver se a sua mente não entende o que está vendo. A maioria de vocês não entendem. Quem entende vai querer atravessar a margem. Não vai ficar de longe falando, eu acho que eu vou mudar agora, porque você está falando num vídeo. Você não vai mudar, você precisa de um processo mais duro, mais referência, conviver mais, ter uma ideia mais experiencial para poder sua mente mudar. Sua mente não muda com teoria, não muda com a sua imaginação. Sua mente não vai mudar com isso, tá? Isso é aquela coisa que eu falo, é experiencial e é científico. Ninguém muda com a imaginação, senão o mundo viraria o mundo dos X-Men. Os X-Men, o filme dos X-Men é que eles mudam. Eles têm nada, um é picado por uma aranha, outro tem um acidente, daqui a pouco o cara desenvolve uma qualidade, sei lá, X, Y, Z. Alguém pegou essa ideia. Algum psicopata pegou essas ideias. É a mesma ideia de vocês falarem de Kundalini, que vai desenvolver uma energia, que vai não sei o quê, que vai te envolver, e chega lá não acontece nada. Porque isso é iniciático, isso é para um grupo bem fechado. E vocês mas isso está restrito? Tá restrito sim. Porque precisa examinar escrituras que demoram muitos anos. Demora os anos que ninguém está disposto a passar. Por isso que não desenvolve. Por isso que vira curso de formação que não forma nada. É isso que vira. Curso de formação que não forma nada. Entendeu? As ideias furadas, porque vocês acreditam. Vocês acreditam sem ter uma clareza se é bom ou não. Vamos lá,